Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, o militar mais famoso do Brasil. Por causa de suas qualidades, ele foi escolhido o patrono do Exército Brasileiro. Mas esta história nós vamos contar desde o início. Luiz Alves nasceu na Fazenda São Paulo, no interior do Rio de Janeiro, em uma família de militares. Então, era quase natural ele seguir carreira. Com apenas 5 anos, foi declarado cadete. Parece estranho, mas criança no Exército era algo comum naquela época. Luiz Alves nasceu bem aqui nesta fazenda em 1803. Ela se chamava Fazenda São Paulo, perto de Vila do Porto da Estrela. Não é difícil imaginar o quanto ele corria brincando de soldado, mas logo a brincadeira virou coisa séria. Em 1818, aos 14 anos de idade, Luiz Alves entrou para a Academia Militar. Logo passou a comandar as tropas que reprimiram os grupos contra o Império. Lá estava ele na Guerra da Independência da Bahia, em 1823. Na Revolta Farroupilha, em 1835. Na Balaiada, em 1839. Na Revolta Liberal, de 1842. Participou de todas as campanhas platinas do Segundo Império, dentre tantas outras batalhas. Na campanha da Tríplice Aliança, chegou a comandante-geral dos exércitos. Depois de muitas vitórias, sua tropa ocupou a cidade de Assunção, no Paraguai, e ele passou a ser chamado de O Pacificador. Eu comparo Caxias, estrategicamente, a Napoleão, que empregou nas suas campanhas engenheiros militares. E Caxias, ele empregou um engenheiro militar em combate na Guerra do Paraguai. Isso porque na campanha de 51 e 52, 1851 e 1852, contra Uribe e Rosas, ele sentiu a necessidade de um apoio técnico. E os engenheiros militares do Brasil, eles não tinham experiência em combate. Então, ele quis criar um batalhão de engenheiros, um batalhão de engenharia de combate, mas voltado para o combate, para o apoio técnico em combate. Em recompensa pela bravura, ele é elevado ao posto de brigadeiro e ainda recebe o título de Barão de Caxias. Em 1869, com o fim da Guerra do Paraguai, Caxias recebe o maior título de nobreza dado a um brasileiro pelo imperador, o de Duque. Depois disso, ainda assumiu muitas tarefas. Mas, em 1880, Duque de Caxias morre e entra para a história como o único brasileiro a chegar a Duque e a receber a Gran Cruz da Ordem de Pedro I. Caxias não é à toa que as pessoas que são extremamente corretas, extremamente honestas, extremamente empenhadas, são chamadas de Caxias. Caxias, quando ele tinha uma missão a cumprir, ele cumpria. E ele tinha uma deficiência hepática, já de algum tempo, mas cumpria as suas missões, apesar dessa deficiência, apesar desse sofrimento. E ele cumpriu a Guerra do Paraguai toda. Após a Guerra do Paraguai, continuou em outras missões, foi senador, etc. Mas essa doença, que foi o que o matou em 1880, né, ela já estava presente, já estava fazendo ele sofrer muito. Mas nem por isso ele deixou de cumprir as missões que lhe foram dadas. A partir de 1923, o dia 25 de agosto, dia do nascimento de Duque de Caxias, passou a ser considerado o Dia do Soldado. E em 1962, ele foi escolhido o patrono do Exército Brasileiro. No Panteão, no centro do Rio, um espaço em sua homenagem onde foram depositadas as cinzas dele e da esposa. E sabe a Fazenda São Paulo, onde Caxias nasceu? Hoje é um museu arqueológico que guarda peças encontradas na antiga casa. O acervo foi classificado em 4 partes, né? Ele foi classificado em metais, objetos pessoais, armas, né, e utensílios domésticos. O acervo que a gente tem hoje de fonte primária, ele é exclusivamente da antiga Fazenda São Paulo. Nós temos pouca coisa, né, ligadas ao Duque de Caxias Soldado, mas nós temos, em sua maioria, ligados à fazenda onde ele nasceu. O Duque de Caxias, como nós sabemos, tem uma história muito firme, muito presente na defesa da nacionalidade brasileira.
Então o Brasil tem a felicidade de ter como patrono do seu exército uma pessoa que tem o título de pacificador. E o município onde está localizado o museu, desde 1943, se chama Duque de Caxias. Mais uma homenagem ao patrono do Exército.